Boa noite, gente, todos e todas bem-vindas aqui ao Filosofia de Primeira, com mais um tema da nossa pós-modernidade, falando sobre meio ambiente, a nova ética para as responsabilidades das organizações. Eu vou direto ao tema com vocês, ao texto aqui. Todas as coisas da criação são filhos do Pai, irmãs do homem. Deus quer que ajudemos os animais que necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito de ser protegida. São Francisco de Assis. Meio ambiente e a nova ética para as responsabilidades das organizações. Já em meados do século XII, Francisco de Assis, na sua contemplação à natureza, a chama de Irmão Sol, Irmã Lua e Mãe Terra, sendo considerado patrono dos ambientalistas. As novas crises do século XX e XXI, sendo ela de impacto tridimensional nos aspectos ambientais, econômicos e sociais, se tornou a preocupação de inúmeras organizações sociais nesses últimos anos. A palavra sustentabilidade passou a fazer parte do vocabulário das crianças as novas pedagogias ambientais. Fazem parte dessa educação moderna, desde o surgimento da Revolução Industrial do século XVIII, a própria Santa Sé, através de seus últimos papas, tem lançado preocupação com a escassez dos recursos naturais. O novo aquecimento global, as agências ligadas à ONU também se somam a essas novas questões. O processo disparo de crescimento urbano nas grandes cidades pelo mundo afora, a OMS, Organização Mundial da Saúde, tem lançado acerca de aumento de emissões de gases pela indústria pesada, o monitoramento das fontes de rios e mares acerca das novas pestilências pela qualidade das águas, que sofre pela falta de política de saneamento básico em muitos lugares. A imagem do desmatamento pelas florestas, as chamadas políticas públicas ambientais têm sido parte dos gestores públicos locais a níveis globais. É impossível não pensar no planejamento urbano sem levar em conta a questão do meio ambiente e seu impacto para com o todo. As novas legislações ambientais hoje ditam como pode haver ou não possibilidade de manejo local, seja ele urbanístico ou rural apenas. O controle severo sobre o agronegócios, o uso de determinados insumos agrícolas autorizados. Hoje se fazem conferências globais sobre as questões do clima, sobre a forma de enfrentamento, as novas tecnologias apresentadas para diminuição desses impactos sobre o meio ambiente. Cientistas realizam incessantes pesquisas sobre a qualidade do ar, terra, água, planeta, fauna e flora. Empresas públicas e privadas, além das ONGs, fazem parte do chamado terceiro setor, têm investido cada vez mais em políticas ambientais que visam a sustentabilidade, educação de projetos de reciclagem e geração de renda. Os tratados do clima, Rio 92, Protocolo de Quioto, realizados com apoio maciço das Nações Unidas, sendo substituídos por novas resoluções ambientais, algumas delas empreitadas pela pressão de interesses econômicos por vários grupos e organizações. A ordem da ONU é realizar parte dessas suas metas, incluindo as ambientais até 2030, procurando a adesão de várias nações e governos. Mundo globalizado. Esse seria o novo ethos da natureza. Então, gente, quando a gente vai falando aqui desse meio ambiente, a palavra sustentabilidade fez, está sendo parte do vocabulário desde as crianças até para os mais velhos. As empresas têm feito aqueles projetos de reciclagem, política de dejetos de sólidos líquidos, de acordo com a ordem e a legislação ambiental. Conforme as empresas vão aderindo a esse novo projeto de sustentabilidade, elas vão adquirindo esses selos de qualidade de empresa amiga da natureza, amiga empresas
totalmente sustentáveis, né, por exemplo, o uso e o reuso da água em processos ambientais aí, como você pode ver, por exemplo, fabricação de plásticos, etcétera, indústria pesada, trabalha com questão de, por exemplo, de metalúrgica, usa às vezes água para fazer processo de lavagem, e aquela água é realmente reidratada, reutilizada e novamente utilizada. Ou a própria questão da própria logística reversa, que trabalha a questão do que pode ser reciclado, do que pode se tornar novos produtos. Então, as organizações estão muito envolvidas nessa questão da ética ambiental, esse que a gente chama de ethos, essa nova casa, né? Inclusive, tem até um, uma encíclica papal, acho que pelo atual Papa, foi acho que a primeira, 2015 e 2016, se não me engano, chamado Laudato Louve, muito baseada na pesquisa de São Francisco de Assis, né? De cuidar da mãe terra, cuidar da natureza, dos recursos naturais, a questão aí do, do uso dos recursos naturais, da produção de alimentos, depois a gente vai mais trabalhar na questão da fome aí, na próxima aula. Então, essa ideia é muito de todos envoltos em uma causa única de trabalhar as questões climáticas, tem sido a preocupação de muitos governos, de muitos gestores, seja no âmbito municipal até em âmbitos globais, né, por organizações e organismos internacionais, né, trabalhando, ou as próprias empresas que são ONGs que trabalham com essa questão do aquecimento global, a emissão de gases, as novas, às vezes, a crise das próximas matrizes energéticas. Isso tudo envolve a questão de um planeta mais sustentável e a preocupação do futuro às próximas gerações, porque está deteriorando o planeta, né? Esse excesso de, por exemplo, você vê o processo urbanístico das grandes cidades, elas crescem. É do tipo você passar num determinado lugar e ficar um tempo sem passar, e de repente você passa e já não é o mesmo, parece que você não está não é o mesmo lugar. Tamanho esse crescimento urbanístico que precisa ser sustentado, pautado em políticas ambientais, né? Uso racional do solo, das fontes de energia, das fontes energéticas, das fontes de energia, novas fontes energéticas, a energia eólica que está sendo bastante procurada aí em algumas regiões aí que tem uma possibilidade para uma nova fonte energética limpa e sustentável. Então, essa política ambiental hoje é uma preocupação de todos, não só do governo, sociedades, organizações, empresas, e todos que queiram pautar sobre essas questões tão emblemáticas aí, por exemplo, a, a utilização da água, uma maior expansão de políticas de saneamento básico, por exemplo, no Brasil, que é uma questão bastante complicada. Em países periféricos, essa questão de saúde, de saneamento básico é complicado, é, é gritante a situação, muitas vezes. Na própria Índia, lá que você vê que são cidades grandes, né? Não sei, mas ali tem uma grande concentração populacional e aqueles rios sem nenhum tratamento, então o governo precisa tratar essa questão de saúde coletiva, de saúde é, global, em níveis globais, na verdade, né? Como trabalhar essa questão de trabalhar, de criar novas fontes, novas políticas de enfrentamento, novas campanhas de conscientização do solo,
A educação ambiental, que faz parte dessa, como digo, dessa nova pedagogia do século XXI. Então, diante de tudo isso, a gente vai as empresas vão pensando no qual antigamente se passava a pensar apenas em lucro, hoje não, hoje em dia as empresas passam o quê? Em pensar, independente de elas terem lucro ou não, ou serem ou trabalharem com o terceiro setor ou empresas públicas mesmo, como trabalhar essa questão, por exemplo, da sustentabilidade, da geração de renda, olhando aspectos de impacto social, econômico e ambiental. As empresas já não podem fugir dessa tríade. Antigamente não se pensava muito nessa questão, é apenas um lucro. Hoje em dia é impossível você estar diante, sendo gestor de um grande de uma empresa ou de um organismo, etc., seja ele de níveis globais, internacionais, sem pensar numa questão da que envolve sustentabilidade para um planeta sadio, para, para o legado das futuras gerações. Então, seria isso, pessoal.